Abra a palavra de Deus em 2 Crônicas, no capítulo 20. É um texto extenso que eu vou ler, mas é necessário ler para que você tenha compreensão da mensagem. Amém? 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo 1. Tem alguém que nos visita hoje aqui pela primeira vez? Hoje não, né? A Sofia está ali pela segunda vez. Amém. A partir do versículo 1 diz assim: Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazon Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos na tua presença, ou em tua presença, diante desse templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora, aí estão os amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujo território não permitisse que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irá tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaía, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês o encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor.
Então os levitas, descendentes de coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram ao Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada, partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhe disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão, ninguém havia escapado. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. No 4º dia, eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso, até hoje, esse lugar é chamado Vale de Beraca. Pode sentar, amados. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, ó Deus, texto maravilhoso, que narra, Senhor, o teu agir, em momentos de dificuldade, em momentos de incerteza, de luta. Ó Deus, as tuas mãos, Senhor, poderosas de bênção, de livramento, libertou aquele povo, Pai. Fala conosco através dessa palavra, Senhor, nessa manhã. Nos ajuda, Senhor, ministra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Josafá, ele sucedeu seu pai, Asa, e assim como Asa, Josafá é reconhecido como reis ali em Judá que exerceram um bom reinado, cumpriram a vontade do Senhor. Então, especificamente, em relação a Josafá, uma de suas características é que ele foi influenciado e seguiu, né, o bom caminho de seu pai. O pai orientou, ele seguiu aquilo que o pai havia ensinado a ele. O versículo 32 aqui do mesmo 20 diz assim: ele andou nos caminhos de Asa, seu pai, e não se desviou deles. Fez o que o Senhor aprova. Então, aqui é uma das características de Josafá. Ele, no capítulo 17, aqui de 2 Crônicas, versículos 7 e 9, diz que ele recuperou o culto ao Senhor, né, a vida, vamos dizer assim, religiosa ali do povo de Judá, que havia sido perdida. Ele combateu ali a idolatria que tinha sido estabelecida no meio do povo de Deus. Ele restabeleceu a justiça, de fato, a parte jurídica ali do país. Ele se ocupou com isso, trouxe instrução espiritual para o povo. E aqui nesse texto nós vemos aqui uma outra característica, a confiança de Josafá no momento de crise, no momento de dificuldade, no momento de luta, no momento de incertezas.
ele claramente, ele demonstra a sua confiança no Senhor. Apesar que, com todos esses atributos positivos na vida de Josafá, ele cometeu erros, como todos cometem. Ele cometeu erro, em algum momento ele se alia, até através de um casamento com Acabe, e acaba indo guerrear junto com ele, trouxe problema, foi repreendido por isso. Isso mostra que, com todas essas virtudes, mas tinha também as suas falhas, mas as suas virtudes aqui, elas sobrepõem o seu erro, a sua falha descrita aqui. E aqui o texto mostra, com todas essas virtudes, com tudo isso, esses elogios que a palavra demonstra em relação a Josafá, chega um momento que alguém chega no ouvido de Josafá e avisa, né, traz a má notícia, né? Isso não acontece com a gente às vezes, né? Você parece que tranquilo e de repente chega alguém no seu ouvido e traz a má notícia. Então trouxe a má notícia: está vindo aí um povo poderoso, um povo forte, e vem contra você. E no versículo 3, diz que, aqui na NVI, diz que ele ficou alarmado. Na corrigida, diz que ele teve medo. O temor invadiu o coração do rei Josafá. E olha, amados, que no versículo 17, no capítulo 17, no versículo 14, diz que ele tinha um exército numeroso. Ele tinha batalhões de 1.000, ele tinha batalhões de 300 mil, depois de 280 mil, de 200 mil, de mais 200 mil, de mais 180 mil, ou seja, em torno de 1 milhão. De 1 milhão de soldados. Mas com todos esses recursos, ele diz que ele fica alarmado, ele teme, o coração dele por algum momento se enche de temor. Mas ainda no versículo 3, ele diz que diante do coração alarmado, diante de um coração temeroso, no momento que ele teme, ele toma uma atitude. Ele decidiu no seu coração e tomou a atitude de consultar o Senhor. Ele vai consultar o Senhor e proclama um jejum em todo o reino de Judá. Olha que no versículo 11, na sua oração, ele diz: vê agora como estão nos retribuindo ao vir expulsados da terra que nos desse por herança. É o 12. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? E ele reconhece em seguida: pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos voltam para ti. Ele recebe a notícia, certamente, obviamente, ele conhecia os moabitas, os amonitas, conhecia o pessoal que estava vindo contra ele. E o sentimento de Josafá naquela hora: eu não sei o que fazer. Eu não tenho força. Com todo esse 1 milhão, mais ou menos, de soldados aqui, nós não temos força para enfrentar esse povo. Eu estou aqui numa sinuca de bico, né? Eu não sei o que fazer. Não sei que atitude tomar. E por isso então, que ele ora ao Senhor. E ele ora que o Senhor, no versículo 6, e ele começa a relembrar o Senhor. Ele começa a relembrar a Deus dos seus feitos, das suas promessas. E começa a relembrar o Senhor: Senhor,
né? O Deus do nosso antepassado, tudo que domina, ele relembra o poder de Deus, ele relembra a força do Senhor, ele relembra as promessas que o Senhor havia feito. E diante de tudo isso, vem o profeta e traz para ele uma palavra do Senhor, da parte do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaía, né? E ele disse: escutem todos os que vivem em Judá. E ali foi dada uma direção, foi dada uma estratégia. Vocês não precisam lutar, mantenham a posição de vocês. A princípio, não façam nada. Essa peleja, essa guerra não é de vocês. Essa causa não é de vocês. É o que Deus fala através do profeta. Essa causa não é de vocês. Essa causa é minha. É minha. Eu vou lutar por vocês. Vocês têm que fazer uma coisa. Mantenham as suas posições. Não tenham medo. E não se desanimem. É a ordem de Deus. E Josafá, ele, como um líder que era, ele acata para si essa orientação e transmite essa orientação ao povo. Ele reúne levitas. Amados, é coisa, né, fora de propósito. Um exército numeroso que causa alarme, que causa temor. E agora esse líder, ao invés de preparar tanques, armas, né, para que pudesse enfrentar esses inimigos, não, ele traz levitas. Ao invés de arma, instrumentos. Ao invés de ataque, louvores, adoração ao Senhor. Então, Josafá entendeu aqui, entendeu o que Deus estava falando através do profeta. Ele entende e transmite isso à nação. E como uma liderança que ele era, ele é ouvido, ele é atendido por esses liderados. E aqui nós vimos depois o grande livramento, o que Deus realizou. Esse exército, quando o povo de Judá chega lá, eles tinham destruído entre eles mesmos. Uma grande confusão foi instaurada no meio deles, que eles se consumiram a eles mesmos, sem necessidade de uso de uma arma sequer. Nenhuma vida do povo de Deus foi perdida ali. E quando eles chegam no campo de batalha, porque tiveram que ir. Eles não ficaram passivamente no lugar parado. Eles foram ao campo de batalha. Mas o Deus que havia dito que a causa era dele, que a batalha era dele, que a peleja era dele, cumpriu a sua promessa. Quando eles chegam lá, os seus inimigos já tinham se mutuamente destruído. E eles passaram ali 3 dias saqueando os despojos de guerra ali, porque era muita coisa que não dava para carregar de uma vez só. Então, esse é todo o contexto. E ele, no versículo 26 diz que lá no Vale de Beraca, esse Beraca pode-se ler também Vale da Bênção. Eles louvaram ao Senhor, e a partir daquele dia, até os dias de hoje, aquele local ficou denominado como Vale da Bênção. Amém? Amados, e contextualizando isso, trazendo para o nosso contexto, todos nós, amados, em algum momento da nossa vida, em várias situações, nós passamos
por algo semelhante. Dificuldades que enfrentamos, situações embaraçosas, crises nas nossas vidas, que nós olhamos assim, são situações que estão além da nossa força, estão além da nossa capacidade, além das nossas possibilidades. São situações que nós olhamos assim e não tem solução. Não tem solução. Eu não sei o que fazer. É aquilo que ele diz aqui. Não sabemos o que fazer. E é assim, amados. No versículo 3, ele diz que ficou alarmado. Na corrigida, diz que ele temeu. O temor, amados. Hoje nós vivemos numa época onde essa palavra temor está muito familiar entre nós. Ah, eu estou com medo. A outra diz, não tenha medo, né? Nós não temos que ter medo. Mas o fato é, amados, que todos nós, de alguma forma, em algum momento, sentimos medo. E o medo, ele não é 100% ruim. O medo, muitas vezes, nos protege. Há poucos dias nós pregamos sobre isso aqui. O medo, ele nos traz proteção. Eu não enfio a mão no fogo porque eu tenho medo. Agora, o medo, ele não pode nos paralisar. Nós não podemos ficar paralisados, assustados com o medo. Ele aqui, ele teve medo. Ele ficou alarmado, Josafá, mas imediatamente ele toma uma decisão. Eu estou com medo, eu estou alarmado com a notícia que eu ouvi, mas eu vou consultar ao Senhor. Eu vou orar ao Senhor. Eu vou lembrar o Senhor das promessas que Ele tem feito. Ele tem feito promessa na tua vida, meu irmão. A palavra de Deus aqui, ela é extensa em promessas que o Senhor tem para cada um de nós. Para a nossa vida individual, para a nossa família, para o nosso dia a dia, o Senhor tem promessas imensas. E muitas vezes nós podemos fazer isso. O Senhor prometeu. O Senhor disse que assim faria. O Senhor disse que estaria conosco até a consumação do século. Todos os dias. São promessas que o Senhor fez para nós e nós precisamos lembrá-lo. Mas a verdade é essa, amado. Nós em algum momento iremos passar por dificuldades semelhantes. Na família, no trabalho, na igreja. Dificuldades financeiras. O versículo 11 diz que ele faz a pergunta. O 10 diz assim. No versículo 10 diz que Deus, e de fato foi isso, Deus ordenou ao povo de Deus que poupasse a terra de Amon e a terra de Moabe, que não os atacasse, passasse por volta e não atacasse essas nações. E Josafá lembra isso agora ao Senhor. E aí ele faz a pergunta. E olha agora a gratidão deles. Olha como ele nos agradece. Olha a retribuição. Nós não atacamos eles, não destruímos eles. E o que nós ganhamos agora? Eles estão vindo nos atacar. E não acontece assim com a gente? Tá vendo? Não reclamamos que nós ajudamos alguém, oramos por alguém, socorremos alguém e depois recebemos ingratidão? E as pessoas muitas vezes não reconhecem. Amado, quando alguém é ingrato com a gente, não temos o que fazer. Eu não consigo colocar gratidão no coração da pessoa se ela não tem. Só o Senhor que tem que fazer. Então, quando nós estamos passando por algum tipo de ingratidão, em qualquer situação, nós temos que consultar o Senhor. Nós temos que entregar aquele fato ao Senhor. Mas também é uma situação que muitas vezes nós enfrentamos, é um parênteses que eu faço aqui, de pessoas situações de ingratidão que enfrentamos na vida e que nós ficamos incomodados e aflitos por não ter sido agradecido por alguém. Mas, amados, nós não temos o que fazer em situação semelhante a essa.
Então, na ingratidão, continue fazendo bem. Na ingratidão, continue orando, continue intercedendo. A palavra de Deus diz assim: e não se cansem de fazer o bem, porque no seu tempo nós colheremos, se nós não desfalecermos, se não desistirmos de fazer o bem. Então, continue fazer o bem. O segundo tópico aqui, em situações semelhantes a essa, mas falamos aqui que enfrentamos dificuldade, poderemos enfrentar. Mas como agir, segundo aqui o texto, segundo o exemplo no texto, como agir em momentos semelhantes? Primeiro, amado, falamos aqui que o medo, muitas vezes, é inevitável. Mas nós não podemos ceder ao medo. Salmo 112, versículos 6 a 8, diz assim: o justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Não temerá más notícias. Quando a má notícia chegar no nosso ouvido, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, aqui diz que não temerá más notícias, seu coração está firme e confiante no Senhor. O seu coração está seguro e nada temerá. No final, verá a derrota dos seus adversários. É não ceder o medo. É tomar decisão. Agir, tomar atitude. Lembra da mulher do fluxo de sangue? A palavra de Deus diz que essa mulher, durante 12 anos, tinha gasto toda a fortuna dela e não resolvia o caso dela. Ela chegou num estágio semelhante a esse: não sei o que fazer. Não tenho força para enfrentar essa situação. Você imagina uma mulher, durante 12 anos, com o seu fluxo de sangue descontrolado. Provavelmente anêmica. Eu acho que é a palavra mais adequada a essa mulher. Não tenho força para enfrentar esse problema. Eu não sei o que fazer. Mas ela tomou uma atitude. Eu soube que está passando um homem aí, e esse homem pode resolver o meu problema. E vai seguir esse homem, rompe barreira, rompe preconceito, atravessa uma multidão. Ela queria somente tocar nas orlas das vestes de Jesus. E Jesus disse que alguém tinha tocado ele, e porque dele tinha saído virtude, essa mulher, depois de 12 anos, é curada. É curada. Ela venceu todo o medo da multidão, o medo do preconceito, ela venceu tudo. Mas alcançou a sua bênção. No mesmo texto, Jairo, que tinha ido atrás de Jesus, no mesmo capítulo, tinha ido atrás de Jesus pela cura da sua filha que estava doente, e Jesus para atender a mulher, e aí chega a má notícia. A má notícia chega: Jairo, esqueça, a tua filha já está morta. A tua filha já morreu. E Jesus chega para Jairo e diz: creia, não temas, creia somente. Somente creia, não temas. E a filha de Jairo foi ressuscitada, para a glória de Deus. Então, amados, o primeiro aspecto aqui, muitas vezes nós estamos sim, o medo chega à nossa porta, mas nós temos que enfrentá-lo com as promessas de Deus para nossas vidas. Segundo, em momentos como esse, tome a decisão de buscar ao Senhor. Jairo, ele orou, ele conclamou um jejum, porque o jejum, ele demonstra a nossa dependência de Deus, ele anula
a nossa carne, ele anula as nossas estratégias próprias, porque é assim, amado, em momento que a gente não sabe o que fazer. Se a gente não consultar a Deus, a gente fica buscando recursos, a gente fica criando subterfúgio, modos de fazer, muitas vezes na carne, sem direção. E aí, ao invés de resolver as coisas, nós complicamos mais ainda. Então aqui o jejum anula a nossa própria vontade. Quando jejuamos, nós mortificamos a nossa carne e estamos falando: Senhor, eu confio em Ti. É no Senhor, toma o controle da minha vida, tira de fora as minhas opiniões. E é o que Josafá imediatamente faz. Ele conclama um jejum e leva o povo a clamar e a orar. E aqui outro aspecto, aqui o texto diz que o povo se reuniu, mulheres, crianças, a família, os filhos. Então a gente vê aqui o papel de liderança desse homem. Então na sua casa, vocês maridos aí, veja o testemunho do nosso irmão aqui. No momento da dificuldade, no momento que a gente não sabe o que fazer com os nossos filhos, com a família, exerça a tua liderança. É momento de exercer a liderança e trazer uma direção assertiva, trazer uma direção segundo a direção do Senhor. Consultar o Senhor e transmitir essa resposta à família e vencer o medo. Terceiro, o versículo 4 diz: reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar ajuda do Senhor. Amados, em momento de dificuldade, em momento que a gente não sabe o que fazer, um momento de luta, é o momento que Satanás se aproveita para dividir, para acusações, para apontar o dedo. Em momento de dificuldade, a sabedoria mostra, o Espírito Santo orienta, que é momento de unidade. É momento de unidade, amado. Jesus, o Senhor aqui diz através do Espírito Santo: essa peleja não é de vocês. Essa causa não é de vocês. Mas nós estamos numa causa, amado. E a causa é única. A causa é do Senhor. E nós fomos escalados para essa causa. Nós não temos aqui causas individuais. A igreja não batalha cada um por uma causa individual. Todos estamos numa mesma causa, que é servir ao Senhor. A despeito de qualquer dificuldade e de qualquer situação. Aqui quando o líder Josafá conclama, aqui no versículo 4 diz que reuniu-se, todos se reuniram. Não veio com opiniões, não veio com atalhos, não vieram com outro caminho, com outras sugestões. Atenderam a voz de um líder, porque sabia que esse líder falava em nome do Senhor. E reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Então, amados, quando nós não sabemos o que fazer, quando a situação é além das nossas forças, nós temos que buscar a ajuda no Senhor. Então, manter a unidade. Quarto, trazer à memória o quanto Deus já fez. Amado, no momento da dificuldade e da luta, nós temos a tendência a esquecer o quanto Deus já fez pela nossa vida. O quanto o Senhor tem nos guardado. O quanto o Senhor nos sustenta, tem nos fortalecido. Quantas situações difíceis que o Senhor já nos livrou. Mas quando surge uma nova situação, e surgirão. Nós parece que é apagado da nossa mente tudo que o Senhor já fez. E nos falta confiança. E nos falta fé. E quando falta confiança e falta fé, o temor, o medo, toma conta da gente. E quinto, ouça a voz do Espírito. Em momento de dificuldade, nós precisamos parar de ouvir. O meu sobrinho colocou no Facebook ontem
que em tempos como esse, nós precisamos de outra máscara. Ele colocou lá uma foto, a máscara no ouvido, para filtrar o que ouvimos. Porque é tanta conversa, é tanto falatório, é tantas opiniões, é tanta coisa que a gente fica ouvindo à nossa volta, que nós precisamos de um filtro. E é o filtro do Espírito Santo, amados. Ouvir, escutar a voz do Espírito que dá a direção. E a voz do Espírito aqui diz, e diz para nós também, amados. Olha o que o Espírito Santo diz em momentos como esse. Primeiro, não tenha medo. Segundo, não fiquem desanimados. Não desanimem. Terceiro, amanhã desçam sobre eles, enfrente o problema, enfrente a dificuldade, enfrente a situação. Amanhã desçam sobre eles. Quarto, tomem suas posições. Se posicione. É momento de se posicionar. Quinto, permaneçam firmes, não tenham medo, não desanime, saiam para enfrentá-los. E o Senhor estará com vocês. Então são ordens, amado. São ordens, são vozes do Espírito Santo. São direções, estratégias do Espírito Santo. Outro aspecto aqui, amado. Em momento que nós não sabemos o que fazer, em momento que as coisas são maiores, mais fortes do que a gente, nós temos a tendência a nos desmobilizarmos. É o contrário, amado. É momento de manter a mobilização. Não dispersar. Estarmos juntos, agrupados. E se mobilizar na direção do Senhor, nas estratégias do Senhor, naquilo que o Senhor tem para nossas vidas. E sexto, amado, o versículo 18 e 19 aqui mostra que a atitude de Josafá e as armas que ele utilizou. Adoração, louvor. E aqui ele ora, ele adora, aliás, louva, adora, diz, deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre, antes de vencer a batalha. Porque nós temos a tendência em louvar e adorar o Senhor quando recebemos. Nós temos a tendência em louvar e adorar ao Senhor quando tudo está bem. Quando alcançamos a bênção. Não é assim? Mas a atitude aqui é o louvor e adoração antecipadamente. Isso é fé. Isso é atitude de fé. Eu louvo porque o Senhor prometeu e vai fazer. Eu adoro ao Senhor porque Ele é fiel à sua palavra. Ele vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. E por isso eu adoro, por isso eu louvo, por isso eu dou graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre, o seu amor é eterno. Dura para sempre. A situação está difícil, não sei o que fazer, não estou entendendo, não tenho força para enfrentar. Mas o meu Redentor vive. Aleluia. E por fim, Ele se levantará em meu favor. Creia na palavra de Deus. Creia nas suas promessas. Porque a causa não é nossa. A causa é do Senhor. Ele tem os recursos. Ele tem as estratégias. E o inimigo é derrotado sem movermos uma arma sequer. Porque, amado, quer fazer confusão no arraial do inimigo? É ele olhar você em dificuldade, com luta e louvando ao Senhor. É ele olhar o Filho de Deus passando por privações, mas louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, dando graças ao Senhor, pelo que Ele é, pelo que Ele faz, pela sua fidelidade, pela sua santidade.
E amados, aqui, já finalizando, a aplicação para nossas vidas, amados. Nas dificuldades, em algum momento nós teremos que enfrentá-la. Reconheça quando se sente incapaz. Às vezes, amados, nós temos dificuldade de reconhecer isso e colocamos os pés pelas mãos. E há situações na nossa vida que nós temos que ser honestos com nós mesmos e chegar e dizer: eu não sei o que fazer. É mais forte do que eu. Eu estou perdido nessa situação. Porque é em momentos como esse que nós abrimos a oportunidade, a possibilidade de Deus defender a nossa causa. Ele está dizendo: essa causa é minha. Eu pelejo por vocês. Na dificuldade, haja como líder. A liderança, amado, ela é confrontada no momento da dificuldade. Ser líder, quando tudo está bem, qualquer um faz. Mas é no momento da liderança que o líder realmente se sobressai. No momento da dificuldade que a liderança sobressai. É no momento da luta. Relembre sempre o que o Senhor fez. Querido, faça uma retrospectiva sempre. Quantas situações Deus já não te livrou? Quanto sofrimento? Quanta provisão? Quantos livramentos o Senhor já não fez? Ele é o mesmo. Ele não muda. Ele é o mesmo. Ontem, hoje, eternamente. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Ele não muda. Ele está vivo, viu, amados? O nosso Deus vive. Amém. Então relembre sempre o que Deus já fez. Consulte sempre a Ele. Antes, quando eu não sei o que fazer, antes de inventar soluções mirabolantes, mágicas, consulte ao Senhor. Senhor, eu não sei o que fazer, mas Tu sabe. Eu não tenho força, mas o Senhor é a força. Me ajuda, Senhor. Me orienta. Eu não sei o caminho, mas Tu és o caminho. Me dá a direção. E Ele dará. E, finalmente, creia na vitória. Antecipadamente. Amém? Deus estará com vocês. Nós lemos aqui no texto. Lá no futuro. Certeza. Deus estará comigo. Na luta. Na dificuldade. Na batalha. Então creia antecipadamente. Deem graças antecipadamente. Já comece a agradecer. Já comece a louvar ao Senhor. Já comece a adorar a Deus. Amém? Porque Deus está conosco. Em Mateus 10, 29 ao 31, diz assim: não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão, sem consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão contados. É Jesus falando isso aqui. Até os cabelos da cabeça de vocês estão contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Olha aqui, que bênção. Nós valemos mais do que muitos pardais. Os fios dos nossos cabelos estão contados. O Senhor contou todos. Outro texto. Aqui no 20 mesmo, para finalizar. Vocês não precisarão lutar, 20 e 17, nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará.
ó Judá, ó Jerusalém, ó igreja. Não tenham medo, não se desanimem, saiam, tome atitude, saiam para enfrentá-los. Amanhã o Senhor estará com vocês. Para sempre. Amém? Em nome de Jesus. Há um cântico, a hora se foi, a gente fica devendo louvor. Mas há um cântico que diz assim: se Deus está conosco, não há o que temer. Deus está com você? Então não há o que temer. Amém? A causa é dele. Ele pelejará por nós. E se ele pelejará por nós, a vitória é certa. Hoje os cânticos falaram muito sobre isso. Sobre o El Shaddai. Né? É o Deus que luta. Deus de guerra. Deus poderoso. Não há exército no mundo que possa detê-lo, que possa vencê-lo. Amém? E ele julga a nossa causa e ele peleja por nós. Eu vou orar por vocês. Pai querido, em nome de Jesus. Talvez, Senhor, em nosso meio esteja alguém, Pai, passando por situação semelhante. Às vezes no trabalho, às vezes na família, às vezes até na igreja, Pai. Problema muitas vezes de relacionamento, problema muitas vezes, Senhor, de ingratidão. E talvez essa pessoa já disse assim: olha, eu não sei o que fazer. Sou impotente, porque essa situação é mais forte do que eu. E eu reconheço que não sei o que fazer, estou alarmado, estou com medo diante da situação. Oh, Pai, te pedimos agora, Senhor, em nome de Jesus, que pelo Teu Espírito, Pai, visite essa pessoa, Pai. E faça, Senhor, relembrar as Tuas promessas contidas na Tua palavra, Pai. Faça essa pessoa relembrar agora, Pai, de quantos livramentos o Senhor já livrou. Quantas situações de suprimento e de provisão o Senhor já fez. Faça agora, Pai. A Tua palavra diz que o Senhor vela pela Sua palavra, Senhor, para cumprir. O Senhor é fiel, Senhor, às Suas promessas, pelo amor do Seu nome, Pai. Pai querido, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, que as Tuas promessas, Senhor, sejam, Senhor, visualizadas, Senhor, relembradas, Senhor, em nossos corações, Pai. E que elas, Senhor, nos ajudem, Pai. Ó Deus, na nossa caminhada do dia a dia, Pai. Abençoa, Senhor, esses irmãos, Pai. Abençoa a Tua igreja, Pai. Em momentos de lutas, em momentos de dificuldade, Senhor. Que a gente não venha olhar o inimigo, o adversário, Senhor, mas que a gente venha olhar para Ti, Pai. Na certeza e convicção de que o Senhor julga a nossa causa. E não somente julga, o Senhor peleja por nós, Pai. Ó Deus, dá-nos, Senhor, atitudes de adorador. Ó Pai, que a gente tenha atitudes, Pai, de louvor a Ti, de gratidão, Senhor. E que a gente venha louvar, adorar a Ti, Senhor, antecipadamente, Pai. Ó Pai, crendo, Senhor, naquilo que o Senhor fará, Pai. O texto diz, Senhor, que quando fazemos assim, nós tomamos a decisão, tomamos a atitude, e o Senhor estará conosco, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, que essa seja a nossa atitude. Que essa seja a atitude da igreja, Pai. Ó Pai, nos revista, Senhor, de unidade.
Ó Deus, que a gente não venha, Senhor, se desmobilizar, Senhor, diante das dificuldades que surgem na nossa caminhada, Pai. Mas que a gente esteja unido em oração, no jejum, Pai, no temor, na adoração, no louvor, na gratidão a Ti, Pai. E a vitória, Senhor, o Senhor já nos garantiu. A Ti, Senhor, todo louvor, toda honra e toda glória, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra, irmãos. Vamos ficar em pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês têm uma semana abençoada, viu, amados? Em nome de Jesus. Seja uma semana de livramentos, uma semana de realizações, amém? Vencendo todo medo, uma semana de estratégias, uma semana de direção, de caminhos mostrado pelo Senhor, em nome de Jesus. Ele peleja por nós, Ele julga a nossa causa, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor esteja sobre todos, hoje e para sempre. Amém. Estamos despedidos na paz do Senhor, amados. Você em casa também, receba essa paz, em nome de Jesus.